ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu e é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu e é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Convido você a abrir a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. Estão me ouvindo bem aí no fundo? Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ponto final. Depois, Jesus, então, ele, versículo 29. Porém,
querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários. 2 denários é dia de trabalho, 2 dias de trabalho. E os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se de alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então Jesus aplica e faz uma pergunta ao escriba: qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E a resposta: respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Nossa irmã acabou de citar a quantidade de pedintes na sua porta. E ela não sabe o que fazer. A hora que ela orou, eu falei: meu Deus do céu. É o Senhor falando conosco. Alguém aqui, ao ler esta parábola do samaritano, já ficou desconcertado pelo fato de não alcançar o padrão de amor abnegado deste samaritano? Levante a mão. Presente. Outra pergunta, ou da mesma forma. Alguém já ficou constrangido por notar que a sua prática parece mais com a do escriba? Sabe o que Deus exige, mas está longe de praticar? Levante a mão. O propósito geral da exposição nas parábolas é o discipulado cristão. A mensagem da parábola de hoje pode ser surpreendente para você, como foi para mim. A mensagem é sobre a salvação pela graça. Então, agora, como é que o pastor vai tirar esse coelho da cartola, né? O ensino é que a salvação é somente pela graça, por melhor que você julgue ser. O foco da mensagem é a nossa incapacidade de obter salvação por nossos méritos. E o objetivo da mensagem é encorajá-la a confiar somente nos méritos de Cristo para a sua salvação. E recebendo a graça de Cristo, que você então replique a misericórdia de amor com o próximo. Vocês leram comigo na parábola as 5 perguntas. Vamos falar um pouco do contexto, sem ele não dá para entender. Na parábola, 5 perguntas, e o contexto está no versículo 25 até 28, tá bom? Abrange coisas importantes, como a vida eterna, a correta interpretação da lei de Moisés. Mas 2 delas, se a minha interpretação estiver correta, 2 delas compõem ensino fundamental. A primeira: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Primeira pergunta central. E a segunda:
que dá origem à parábola do samaritano: quem é o meu próximo? O mestre da lei, o escriba, perguntou a Jesus acerca da vida eterna somente para prová-lo, no sentido de testar a sua ortodoxia. O que era o escriba? Era o doutor da lei. Ele era o juiz das interpretações corretas. Era uma autoridade no Pentateuco e nos profetas. Dedicava-se ao estudo da Bíblia. Então este escriba pergunta a Jesus apenas no sentido de prová-lo, para testar se a mensagem de Jesus estava em harmonia com a tradição dos escribas. Este é o objetivo, e não necessariamente para saber a resposta. Jesus, como um bom argumentador... Aí, Lucas, essa aqui é uma boa saída. Se alguém te perguntar, você pergunta de novo. Jesus, como um bom argumentador e bom mestre, replicou a pergunta para ele: fala, você é escriba, doutor. Me responde você. O que é preciso fazer para herdar a vida eterna? E ele respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vou abrir um parênteses, Jesus não disse isso, né? Mas eu diria: acertou, miserável. Jesus reencaminha a pergunta e responde em acordo com a visão que ele tinha, que o escriba tinha, de justificação com base nos méritos. É indiscutível que o objetivo da lei é o amor. Ninguém discute isso. E também que o fundamento da pregação dos profetas também é o amor. Mas este doutor em Bíblia estava longe de praticar estas coisas. Ele sabia o que deveria ser feito, mas não estava apto a praticá-las. Então, irmãos, a primeira coisa aqui nessa introdução, a conclusão que chego com base no contexto e na parábola, é que Jesus reforça o fato de que aquele doutor em Bíblia era incapaz de ser coerente com seu sistema de fé. Aquele doutor em Bíblia era incapaz de ser coerente com seu sistema de fé. Ele entendia o que deveria fazer, que era cumprir a lei, acreditava que agindo assim seria salvo, mas na prática estava em dívida com Deus. Era incapaz de cumpri-la. E quando ele pergunta sobre a vida eterna, abre um parênteses que é importante para nós cristãos entendermos. A vida eterna é tanto um dom de Deus como uma promessa, concedida por graça a todos que creem no seu Filho Jesus Cristo, como nós lemos na primeira carta de João. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Impossível de ser alcançada por nossos méritos, conforme o escriba interpretava. Então, precisamos de alguém que seja capaz de cumprir o mandamento perfeitamente. Precisamos, sim. E quem pode cumprir é Jesus, e cumpriu. Nosso Senhor não apenas obedeceu perfeitamente a lei, mas também sofreu a punição integral da lei, ainda que fosse sem pecado. Jesus Cristo satisfez a justiça de Deus e nos salvou dos nossos pecados. E o que é a salvação eterna? É o estado de reconciliação, de comunhão com Deus, de modo que desfrutaremos da sua presença eternamente. Tendo dito isto,
Reitero aqui, Jesus reforça o fato de que aquele doutor em Bíblia era incapaz de ser coerente com o seu sistema de fé. Versículos 29 em diante, nós lemos que este escriba fez outra pergunta. Queria justificar-se. Quem é o meu próximo? A concepção de próximo nos mestres da lei se restringia apenas aos que estavam dentro do círculo familiar. Apenas aqueles que eram judeus ou praticavam israelitas ou praticavam o judaísmo. Fora desse grupo, ninguém mais é próximo. Os estrangeiros e pessoas em geral ficaram fora do conceito de amor ao próximo. Assim, Jesus conta essa história e usa a figura de viajantes estrangeiros na Palestina. Era comum, onde Jesus estava, que muitos passassem por ali, estrangeiros. Por isso Jesus conta essa parábola de um viajante. Resumindo, Jesus descreve um assalto seguido de violência corporal, quase um latrocínio. Roubaram tudo, causaram muitos ferimentos, deixaram à beira da morte sem esperança de socorro. Era uma estrada íngreme, de barranco, dos dois lados, muito perigosa, em que os assaltantes recorrentemente atacavam pessoas e comerciantes. Isso acontecia na época. Então, logo após o incidente, os religiosos, levita e o sacerdote, e o samaritano passam pelo local. Resumindo, os religiosos não param para ajudar, ao passo que esse samaritano, estrangeiro, ajuda. Então, qual a ação dos religiosos diante daquela história? Indiferença. Vocês devem lembrar, no livro de Levítico, que os levitas e sacerdotes seguiam a lei cerimonial. E aquele homem estava semi-morto. Eles não poderiam tocar em cadáveres, porque teriam consequências. A primeira consequência era profissional. Se o sacerdote tocasse num cadáver, ele estaria suspenso temporariamente do serviço no culto. Teria que fazer as leis de purificação. Religioso, vamos dizer assim. Econômico, porque teria que arcar com os valores do sepultamento e do enterro de um indigente. Tem que pagar o enterro de quem você não conhece. Mas o próprio religioso, sacerdote levita, quebra o mandamento, agindo assim. O mandamento do amor ao próximo. Porque o fundamento da lei é misericórdia quero e não holocaustos. Ele poderia ter olhado aquele homem semi-morto e disse: nosso culto vai começar daqui a pouco. Deus te ajude. E foi servir a Deus, oferecer o sacrifício. Ou o levita falando: estou atrasado para abrir o templo, gente. Pastor, sacerdote, sumo sacerdote vai pegar na minha orelha. Esqueceram-se de que o cumprimento da lei não são seus sacrifícios, mas misericórdia. A ação dos religiosos, indiferença. A ação do samaritano, que esse homem faz, que é digno de nota e que nos deixa até constrangidos. Ele ajuda quem está precisando. Cuidou dos ferimentos com tiras de algodão e óleo. Colocou sobre o seu próprio animal. Vocês têm ideia de quantos quilômetros eram? Mais ou menos. Jerusalém para Jericó?
27 quilômetros a pé. Porque ele colocou aquele samaritano em cima do burro. Como daqui, lá no aeroporto de Congonhas. Que de moto eu fazia em 50 minutos quando era o seminário. De moto. Esticando o acelerador. 27 quilômetros de distância. Transportou até a hospedaria. Tratou dele. Deixou seus negócios por 2 dias. Foi seu fiador. Se ele gastar um pouco a mais, eu pago. Ou seja, o oposto do sacerdote e do levita. Compadeceu-se do moribundo. Sabemos que a rivalidade e o ódio com os samaritanos marcavam a sua relação. Os judeus não se davam com o samaritano. Jesus sabe, está falando com o mestre da lei. É o estrangeiro que cumpre o mandamento. Alguém fora do pacto. Ele cuidou de alguém fora do seu círculo familiar, fora do seu círculo nacional e religioso. Então Jesus está respondendo a pergunta dele. Mas antes de responder a pergunta, Jesus faz a pergunta. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem, versículo 36, que caiu na mão dos salteadores? Você vê que Jesus inverte a polaridade. Mas olha que o intérprete respondeu. O que usou de misericórdia para com ele. Eles odiavam tanto os samaritanos que não teve coragem de responder. O samaritano. Ele, como a gente pode dizer, ele usou um recurso linguístico. O intérprete da lei. Aquele que usou de misericórdia. Então Jesus responde. Quem é o próximo? Aquele que oferece ajuda a quem precisa. Este foi o próximo. O nosso próximo, então, vai além do círculo das nossas relações familiares. Além dos parentes. Vai além das nossas relações religiosas ou culturais ou afetivas. Em resumo, quem é o teu próximo? Aquele que precisa da nossa ajuda. O cuidado dispensado pelo samaritano superou o ódio originário, renunciou a si mesmo em favor do outro. Linda história. Agora, quantos samaritanos você conhece? Parece caviar, né? Não é estranho isso? Já parou para pensar? Quantos samaritanos você conhece? Pode ser que pessoas ajam assim durante um tempo. Mas quem é assim? Essa pergunta precisa ser feita. Então, vamos lá. Apertem os cintos. Lucas uniu essas duas histórias. Versículos 28 a 25 a 28 e depois 29 a 37, para contar uma verdade. Uma verdade só. Ninguém conseguirá salvar-se pelos seus méritos, pelas obras da lei. Não foi essa a pergunta dele? Como farei para ser salvo? E o que Jesus conta? Faça isso e viverá. Qual a resposta seria do fariseu? Eu jamais conseguirei fazer isso. Eu estou impossibilitado de cumprir o mandamento de Deus. Então, os personagens levita e sacerdote são expressões do nosso fracasso
em justificar-se por obras. O samaritano, expressão de nossa incapacidade de assumir esse padrão perfeitamente. Nenhum de nós será um samaritano. O que Jesus quer mostrar a este homem? Só há um modo de salvação possível. E não é por suas obras, porque elas são ineficazes, insuficientes. A salvação só é possível pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Somente a graça abundante nos capacitará a compadecer-se e praticar as obras de misericórdia. Perguntas que merecem nossa atenção. O que farei para herdar a vida eterna? E a resposta: nada que você possa fazer pode te salvar. Você precisa de um Salvador. De que maneira os seus pecados são perdoados? Somente em Cristo Jesus. Mas talvez esta manhã você veio para cá com outras perguntas, não como eu posso ser salvo, mas perguntando o que eu vou comer, o que eu vou vestir, como é que eu vou ganhar mais dinheiro. São perguntas que podem ocupar teu coração hoje. Mas a pergunta, por excelência, é: o que farei para herdar a vida eterna? Como farei? Como posso ser salvo dos meus pecados? Certamente, nunca será por obras de justiça. Você conhece algum samaritano? Essa história reforça que a salvação é somente pela graça, que você não pode justificar-se em suas obras, por mais excelentes que elas sejam e por mais tempo que elas durem. E observe Lucas 10, abra sua Bíblia. Versículo 21, 22, no contexto imediato. Sobre aqueles que estavam sendo salvos. Naquela hora exultou Jesus no Espírito e exclamou: graças te dou, ó Pai. Lucas 10, 21. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, os escribas, os doutores da lei, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Este escriba está fiado no seu conhecimento teológico, na sua habilidade interpretativa, mas não consegue compreender que ele jamais satisfará a justiça de Deus. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso estava oculto aos olhos do escriba. Isso nos exime da responsabilidade de realizarmos obras de misericórdia? De modo nenhum. Porque nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, para a prática da misericórdia e das boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Você nunca agradará a Deus, satisfará a sua justiça por ser um samaritano, porque você nunca conseguirá ser. É para glorificar de pé. Louvado seja Deus. Amém.
te agradeço e por tudo que tu és. Eu te agradeço pela tua mão presente a me cuidar. Tua misericórdia se renova pela esperança em que renasci. Nova vida eterna, liberdade em ti. Por tua graça, ó Deus, que nos alcançou, pela cruz o Filho que se entregou. Te agradeço pelo teu amor que nos faz viver, pela tua palavra permanecer. Te agradeço pelo sol a iluminar. Eu te agradeço pelo vento a soprar. Eu te agradeço pela vida sobre a terra a brotar, pela sã família, amigos, pelo lar, pelo fruto do trabalho, pelo pão. Tantas bênçãos vindas todas de tuas mãos. Por tua graça, ó Deus, que nos alcançou, pela cruz o Filho que se entregou. Te agradeço pelo teu amor que nos faz viver, pela tua palavra permanecer. Te agradeço e ainda se a tristeza me inundar, me ajude a ver motivos pra adorar. Sei que a tua graça basta pra viver, então te agradeço por tua graça, ó Deus, que nos alcançou, pela cruz o Filho que se entregou.